Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente está falando sobre a retomada de hábitos que eram comuns na época dos nossos avós e a gente vai tomando a consciência de que isso é bom para a gente também. E a gente recebe aqui no estúdio para falar sobre isso a terapeuta em Ayurveda, Ellen Alves, e a enfermeira obstetra, que é do Liora Parto em Casa, Laura Padilha. Ellen, a gente falando sobre essa importância de respeitar a individualidade de cada ser, né? Essa importância de estar sempre em contato com a natureza. Como você recebe a notícia desse alto índice de queimadas que a gente está tendo, principalmente na região amazônica, né? Como isso impacta a nossa sociedade? Nós imaginamos que nós estamos muito longe disso, mas que na verdade a gente faz parte disso. E a gente vai sentir esse resultado agora e a longo prazo com bastante impacto, né? Falando sobre o Ayurveda e esse amor que a gente tem pela saúde e pela natureza. Na verdade, tudo engloba, né? O ser humano, ele não se separa dessa natureza, ele não se separa do meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. E assim como nós devemos cuidar da nossa saúde, né? Como fonte de uma velhice saudável, nós também devemos cuidar do nosso planeta para que os nossos filhos, né, tenham desfrutar de uma saúde também do planeta, né, dessa natureza que nos é o tempo todo posta, né, da melhor forma possível e que nós comprometemos de certa forma. Como que você vê, Ellen, esse movimento de retomada de hábitos que até então estavam esquecidos, né? As pessoas parece que depois que passaram por uma situação extrema que trouxe consequências para a saúde física, para a saúde mental, resolveram parar um pouquinho e observar aquilo que dava certo antes e adotar como rotina, né? Como que você visualiza essa situação? É uma situação positiva? Sim, sim, embora ocorre, vamos dizer assim, um ciclo errado, não adequado. Ao invés da gente procurar primeiramente o que tem mais, né, de acesso, mais natural, que é o que a gente responde, é o que a saúde, o nosso corpo responde da melhor forma, a gente busca primeiro outras formas de cuidado, como medicações, né, formas de tratamento invasivos, né? E nós temos à disposição várias formas de tratamentos que são naturais e que fazem coerência com que nossa natureza está acessível, né? Ser humano em toda a sua história tem essa conexão forte, né, com a natureza, com esse cuidado natural, e nós recorremos a outras formas que também não se comprometem de uma forma ampla de saúde, né? Tratar doença é diferente do que tratar a saúde. As pessoas estão começando a se despertar, né, com essa nova filosofia de tratar não só a doença, mas também de uma forma preventiva, né? De uma forma preventiva, de olhar que nós somos muito mais sintomas aparentes, né? E se comprometer melhor com a nossa essência enquanto saúde, enquanto seres humanos. Laura, você está com três filhas que você tem uma rotina diferenciada com elas em casa, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa opção que vocês fizeram e quais são os resultados que você já vê na prática nessa vivência com elas. Então, tenho 3 filhos por enquanto. Mais um hábito sendo retomado. É verdade. E é muito gostoso, assim, na verdade, a gente se adequou, como você disse, a gente tem uma rotina, não é engessada, porque a gente sabe que, né, tanto eu quanto meu esposo, a gente tem as nossas demandas, os nossos trabalhos, mas a gente optou pelos primeiros anos ali educar as meninas em casa, então, na verdade, quem está mais na idade é a Jacinta, que é a mais velha, que tem 4 anos. Na verdade, a gente começou a ter a disciplina de sentar com ela e fazer as atividades esse ano, né? As outras brincam, crianças têm que brincar, né? Então, a gente tem lá em casa um terreno muito grande, onde elas brincam bastante, e às vezes vai até amigos delas lá em casa e falam, eu vou trazer eles aqui para brincar na areia, porque as crianças não brincam mais na areia. E as minhas crianças, elas andam normal, assim, na terra, na pedra, elas não usam chinelo, porque elas já acostumaram desde bebê a andar assim. Então, assim,
a gente ter uma casa não tão grande, mas um quintal grande, para que elas ficam ali, brincam com terra, a gente planta. Então, assim, é importante para elas saber de onde que vem o alimento. Nossa, tem criança que vai no mercado ver a mexerica descascada e acha que a mexerica vem dali. Não sabe que a mexerica tem que descascar, que vem de um pé, né? Então, assim, isso é importante. Então, a gente educa as crianças em casa e é no dia a dia mesmo. Às vezes a gente tem as atividades programadas, mas quando a gente viaja, a gente vai para o Pantanal, a gente faz uma aula incrível sobre o Pantanal, né? Então, quando a gente vai no mercado, a gente ensina a quantidade, de onde vêm os alimentos, coisa da vida que as crianças não sabem, lógica, maior, menor, de ter noção do que é o mundo, de você sair passear com as crianças, delas irem para a rua, reconhecer o outro, sabe? Isso é muito importante. Então, eu acho que isso é importante nos primeiros anos, sabe? Dessa questão de ver o mundo, assim, de entender o mundo, de entender como funcionam as coisas. E é muito bacana, assim, a gente tem colhido muitos frutos bons, né? Bom, eu acho que as pessoas dão esse feedback bom pra gente, assim, de que ver que as meninas têm, não uma inteligência, mas até uma socialização, uma inteligência boa, né, com as outras pessoas. E são crianças que, graças a Deus, são virtuosas, e isso é muito importante. A gente trabalha na questão da virtude, que antes também era muito importante para os nossos avós, que as pessoas fossem virtuosas, tivessem... Passagem de valores, né? Isso. Então, a gente trabalha isso também. E Laura, como que nasceu essa vontade de fazer diferente? Né? Desde quando existe essa preocupação e de que forma você fez para se estruturar nesse sentido? Você fala de tudo do parto? De tudo, né? Tanto porque a sua profissão diz sobre isso também, né? De trazer para o seu fazer profissional aquilo que você acredita para a sua vida, que é como você faz com as suas filhas. Sim, que as duas até nasceram em casa, né? Sim. Eu gosto de um caso que aconteceu assim, que a Jacinta, meu marido faz cerveja em casa, né? E às vezes ele faz salame em casa. Aí ela falou assim, mamãe, a gente faz tudo em casa, né? Os bebês nascem em casa, a gente estuda em casa, o papai faz cerveja em casa, o salame é de casa. Então, assim, ela tem a ideia de que ali é um mundo, né? Ali na nossa casa é um mundo. E, na verdade, é isso mesmo, é a gente resgatar como viviam os nossos avós, a simplicidade. Porque a gente vê que as pessoas hoje em dia correm tanto, querem ter tantas coisas, querem colocar tecnologia em tanta coisa, centros urbanos, poluição, aquela coisa toda, aquela correria, muito tempo em carro. E aí a gente está perdendo o essencial, sabe? Que é estar com a família, que é os afetos, que são as relações, que é o que fica, assim, para quando a gente vai embora, por exemplo. Que é o que realmente marca, né? Que é o que realmente importa. Então, você pautar isso aí no seu cotidiano, fazer com que isso guie, né, as suas atividades ou o seu dia a dia é muito importante. Então é muito bacana, assim, por exemplo, quando eu saio de casa, vou para um parto e vejo que eu deixei minhas filhas em casa, mas eu estou indo lá para ajudar um bebê a vir ao mundo com amor, com respeito, que isso vai mudar ali a família, que aquela família vai mudar aquele bairro, aquela rua, Então, assim, por isso que a gente fala que nascer com respeito muda o mundo, porque você vai fazendo e vai mudando, né? Então essa que é a nossa esperança também, né? Então acho que está tudo interligado. Ellen, e a sua trajetória dentro da Ayurveda? Como foi que começou, né? Como que despertou essa vontade de estar nesse universo, de se tornar terapeuta? Foi através da minha avó materna, através também de um diagnóstico de câncer, e ela não recorreu, ela preferiu não recorrer a tratamentos tradicionais modelo biomédico. Foi através de chás, alimentação, conduta natural e em casa. Então ela resgatou todo aquele cuidado mesmo, sem saber o que era Ayurveda, ela praticou Ayurveda. E ela permaneceu curada durante muitos anos, né? E morreu bem velhinha. Então isso me marcou muito, a trajetória de uma vida inteira dela, desse aprendizado que ela passou para mim. E eu tento adotar mesmo nessa rotina, né? Atribulada, com bastante coisas para fazer. A gente tenta adotar em casa essa filosofia mais natural, da alimentação, dos tratamentos que o Ayurveda apresenta também, né? Tem várias
formulações com a própria alimentação, o uso de óleos naturais, procedimentos mesmo resgatado de 7.000, 10.000 anos atrás, né, que o Ayurveda traz para a gente. Foi assim. Eu tive conversando com outro terapeuta que me disse assim, Michele, a Ayurveda traz pra gente que a nossa cura, ela tá num raio de 80 quilômetros ao nosso redor. É isso mesmo? Isso, embora ela tenha essa essência vinda da Índia, né? Mas nós podemos praticar a Ayurveda no quintal de casa com a nossa família. Então essa busca do que é o que é o simples, o que é o mais natural, pode ser uma horta, pode ser o óleo natural, pode ser o encontro de uma conexão do seu interior, com meditação, yoga, práticas de respiração. Então tudo é Ayurveda. A Ayurveda remete tudo que é a vida. O Ayurveda é a própria vida. Então a gente entrando em contato com esse simples, com esse natural, a gente entra em contato com o Ayurveda. Muito bacana. Laura, a gente fez aqui todo um discurso falando do natural, falando daquilo que é mais simples, mas eu queria que a gente reforçasse também que não é um discurso contra as práticas que a gente tem de intervenção hospitalar, por exemplo, ou não é um discurso contra tecnologias, enfim, né? Para que fique claro, porque às vezes as pessoas assistem e acham assim, nossa, são xiitas, estão dizendo tudo contra o que a gente já avançou, né? Né? Então, na verdade, assim, eu falo que é a antiga nova forma de nascer. Né? A gente pegou tudo que é bom, então, assim, a tradição das parteiras, o que elas ensinavam, os chás, a espera, uma mulher estar ao lado de outra, né? Um profissional que esteja ao lado do outro, respeitando a natureza, a fisiologia. Mas também a gente trouxe a tecnologia. Então, por exemplo, nós atendemos a mulher de acordo com o que a gente aprende de parteiras, que a gente chama tradição, né? Mas nós somos formadas numa faculdade, fizemos uma pós-graduação, fizemos, né, mestrado, a gente tem a Mairene que fez doutorado. Então, assim, tem as pessoas que estão estudando, estão qualificando, então não é uma coisa assim desligada da ciência, muito pelo contrário. Né? Então a gente fala que as nossas práticas são pautadas na medicina baseada em evidência, que é ciência, que é modernidade pura, né? E a gente leva para casa os materiais que tem no hospital. Então não e no início, quando os casais escolhem ter um parto em casa, a família, a avó, eles acham que vai aparecer uma parteira daquelas bem antigas. Com um paninho amarrado na cabeça. Com lenço na cabeça, com bacia, com panos brancos e tesoura enferrujada. E aí, quando dizem que por exemplo, se tem uma laceração, a gente leva anestésico, material estéreo. Se a mulher tem alguma complicação, a gente tem como fazer o manejo com os materiais, com medicamentos até a chegada no hospital. Então não é amadorismo, sabe? Existe, uma profissão muito bacana. Nos grandes, nos países que têm maior desenvolvimento, é uma prática consolidada pelo sistema público, ofertada pelo sistema público, né? Então lá são as midwives, as enfermeiras obstetras, lá são midwives. Elas atendem parto. A duquesa teve parto, né, lá no Reino Unido com uma midwife. A que teve parto em casa também teve com midwife. Então, assim, é um sistema que funciona muito para fora. E que aqui no Brasil, no Hospital Sofia Feldman, que é um hospital de Belo Horizonte, já tem parto domiciliar planejado pelo SUS. Então, é o único lugar no SUS que tem, né? Aqui a gente atende de forma particular e autônoma. Né? Mas é isso, assim, é uma junção do antigo com o novo. Pegando o melhor de cada coisa, né? Equilibrando, né? Equilibrar ao que, de fato, esse resgate nos favorece e favorece muito, né? Que é o que funciona, é o tradicional de verdade, e unificar e complementar ele com o que a gente precisa. Tem partos que é feito também no hospital. Sim. Que vocês fazem, né? Tem também todo um lance complementar ali, que um complementa o outro, tem essa junção. E como a gente olha para esse equilíbrio, Ellen? Porque existem situações que exigem, provavelmente, outros tipos de intervenção, né? Como que a gente olha
para conseguir caminhar nesse equilíbrio? Até esse ponto eu posso ficar por aqui, não, daqui para frente eu já preciso de um outro tratamento, talvez com procedimentos que sejam mais invasivos. Como que você vê esse equilíbrio? Assim? O Ayurveda ele é um sistema, né, de cuidado complementar. Ele, na Índia, é o médico, o Vaidya, que ele é médico formado e faz especialidade em Ayurveda. Brasil, somos terapeutas em Ayurveda. E existe esse complementar, usar as duas medicinas, aqui no Brasil, a medicina e também a terapia em Ayurveda. Existe totalmente e é algo que funciona bastante. Nós temos vários terapeutas pelo Brasil, né? Nós temos alguns médicos Vaidya que vieram da Índia para o Brasil. Nós temos esse favorecimento de cursos, a própria informação da essência do Ayurveda, que traz todo esse resgate, né, do natural, da essência da própria natureza, e é totalmente comum que a gente utilize os dois métodos, né, desde que haja equilíbrio, né, desde que haja equilíbrio. E o foco maior é esse cuidado à saúde, é o cuidado da saúde e não cuidar somente da doença, né, que é o que nos favorece e nos deixa, enquanto população, enquanto sociedade, enquanto família, mais fortes, né, e mais saudáveis, que é o foco. Meninas, muito obrigada por terem participado desse bate-papo tão bacana aqui no Papo com Ela. Obrigada. Agradeço pelo convite. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência.